Por meio da parte escrita do projeto, já entendemos como esse movimento surgiu e os problemas por trás dele. Mas o que leva as pessoas a fazerem parte do movimento? E como se sentem as pessoas que sofreram as consequências desses atos? O que, além da vontade de fazer justiça com as próprias mãos, poderia motivar um grupo de pessoas a fazer parte do movimento do cancelamento? O primeiro motivo que podemos apontar pode ser exemplificado com uma parábola de Nietzsche, onde um cordeiro diz: essas aves de rapina são más. E quem for o menos possível ave de rapina, ou antes, o seu oposto, cordeiro, este não deveria ser bom? Aqui, nós encontramos na parábola escrita há tanto tempo atrás, uma ótima exemplificação para o que vem acontecendo agora. As pessoas imaginam que para obter uma boa imagem, elas devam apontar os defeitos às pessoas diferentes delas. Tendo-se firmado no posto de boa pessoa, as pessoas que fazem parte desse movimento passam a se sentir como parte de um grande grupo unido por algo bom. E mais uma vez, a cultura do cancelamento explora outra necessidade do ser humano, o pertencimento. Existem diversas outras teorias sobre o motivo dessas pessoas se unirem ao movimento, se dedicarem o tempo de suas vidas, subir hashtags e denunciar contas, mas não podemos apontar com toda certeza quais motivações levaram esses indivíduos a isso. E também é evidente o fato de que essas pessoas estão cada vez mais perdendo noção do que realmente é uma atitude agressiva e nociva e o que é apenas um simples ato de ignorância ou descuido. E isso pode vir a causar muitos problemas futuros. Cancelamento é um termo muito popular hoje nas redes sociais. E não consiste apenas em discordar com alguma opinião ou xingar uma pessoa, mas é como se fosse um linchamento, só que feito de maneira virtual. É motivado por uma suposta indignação muito grande, em que a pessoa acha que ela precisa ir lá e fazer justiça com as próprias mãos. Mas o problema de fazer justiça com as próprias mãos é que cada um tem o seu senso de justiça. E nós precisamos tomar cuidado com o sentimento de nos colocarmos acima do outro, como se a gente fosse a pessoa que vai ensinar e aquela pessoa fosse quem está errado, quem precisa ouvir, quem precisa ser corrigido, ou pior do que isso, quem precisa ser cancelado. O cancelamento, ele exclui a empatia, ele exclui a misericórdia. Muitas coisas que as pessoas fazem quando estão em grupo, elas não fazem individualmente. Então, ter outras pessoas fazendo aquilo, ter um incentivo dos outros, acaba trazendo a sensação necessária, aquele empurrão para a pessoa ir lá e cometer o cancelamento com alguém. O grupo muitas vezes traz a sensação de desresponsabilização, de anonimato. Não sou eu que estou fazendo, todo mundo está fazendo. E a internet intensifica ainda mais, porque além de trazer essa sensação de anonimato, a sensação de desresponsabilização, ela traz a sensação de distanciamento, o que traz à pessoa a coragem necessária para ela conseguir falar coisas que ela não falaria pessoalmente para aquela outra pessoa, que ela não faria sozinha por conta própria, né, por indignação ou qualquer sentimento que fosse. E quando uma pessoa é tratada sem misericórdia, sem empatia, tenta ser convencida de que o que ela fez é uma coisa totalmente imperdoável e que ela nunca mais vai conseguir ter uma vida ativa nas redes sociais e nem socialmente, isso pode gerar diversas consequências psicológicas, até mesmo ao suicídio. Já tivemos casos de suicídio de pessoas que sofreram humilhação pública e cancelamento. Isso acontece porque a pessoa fica com uma sensação, um sentimento de que não tem uma possibilidade de redimir aquilo, não tem uma possibilidade de construir uma nova história para ela, de que ela vai ficar marcada para sempre como a pessoa que disse ou que teve aquela atitude. Essa vida, ela não se resume a um momento, a uma atitude. A nossa vida é muito mais do que isso, né? Cada dia a gente muda e as pessoas mudam e as pessoas podem sim se arrepender. Por isso as pessoas precisam ter mais responsabilidade, perceber que o que elas falam, o que elas fazem, por mais que elas sintam o anonimato, elas pensem que elas não estão frente a frente com aquela pessoa, tem um efeito naquela pessoa.
Muitas vezes a sua opinião é levada a sério, o seu xingamento ofende. Então, as pessoas elas precisam ter muito mais responsabilidade sobre o que elas falam e muito mais consciência e empatia de que todo mundo erra e ela também pode errar e todo mundo deve ter a chance de recomeçar. Agora que entendemos um pouco do comportamento dos canceladores, vamos entender como funciona a mente do outro lado dessa moeda, os cancelados. Na internet, quando você é julgado ou culpado de algum ato considerado ofensivo ou ruim, você não vai ser apenas corrigido ou alertado. Pessoas nessa situação acabam sendo xingadas, expostas e até mesmo ameaçadas. E esses comportamentos nocivos acabam afetando drasticamente a vida das pessoas, causando diversos problemas mentais e até mesmo físicos. Entre os problemas que podem atingir as pessoas, temos reclusão, tristeza e, em alguns casos mais graves, até mesmo ansiedade e depressão, causados pelo trauma, pela necessidade constante de se policiar em relação às suas atitudes e falas, entre diversos outros motivos. Apesar de geralmente nós tornarmos conhecimento apenas dos cancelamentos que ocorrem com os famosos, pessoas anônimas são frequentemente canceladas também, pelos seus próprios amigos ou por pequenos grupos isolados em redes sociais. O contato com a cultura do cancelamento foi em 2017. Eu entrava em grupos de tombo, que são grupos que você entra e depois você entra em outros grupos. Nesses grupos você acaba excluindo eles e deixa as pessoas ruins, tristes. Eu sou contra, a favor da cultura do cancelamento, porque isso é uma prática de humilhação às pessoas, para ridicularizá-las. Eu acho que esse movimento é passageiro, porque as pessoas fazem isso quando elas não têm nada para fazer, e acredito que provavelmente quando a quarentena acabar vai amenizar a cultura. Eu acho que esse movimento não vai trazer nada de bom para as gerações futuras, apenas um trauma. E não, eu não me sinto confortável para falar minhas opiniões na internet, porque eu já fui alvo de cancelamento e eu já fui várias vezes cancelada. Já levei uns 6 exposeds. Enquanto algumas pessoas nas redes sociais são consideradas dignas de ser canceladas, outras são excessivamente exaltadas e consideradas praticamente perfeitas. Isso também é um grande problema. Ninguém é perfeito e livre de erros, então devemos nos atentar a esse tipo de comportamento. O endeusamento dessas pessoas, as tornando isentas de erros, pode piorar o caso do cancelamento, pois um cancelado anônimo é atacado por seu ato errôneo, enquanto um indivíduo de imagem pública é cancelado por seu grande erro sem chance de arrependimento. Isso ainda piora o caso, pois a pessoa tem sua imagem, o meio de trabalho do indivíduo, manchada e prejudicada. Uma pesquisa realizada pelo grupo de pesquisa Latsa, que buscava saber a opinião das pessoas sobre esse movimento e seu funcionamento, foi realizada com 27 indivíduos, todos menores de 29 anos. De acordo com a pesquisa, a maior parte das pessoas conhece a cultura do cancelamento, um total de 81,5%, seguidas pelas pessoas que já ouviram falar, mas nunca se aprofundaram, que são 14,8%, deixando 3,7% de indivíduos que conhecem pouco sobre a cultura do cancelamento. 51,9% das pessoas responderam que são contra a cultura do cancelamento, enquanto 44,4% disseram que são apenas parcialmente a favor desse movimento. As pessoas a favor foram a minoria, com 3,7%. Já a respeito dos cancelamentos, 92,6% nunca foram vítimas do movimento, mas 48,1% conhecem alguém que já foi e 77,8% já presenciou um desconhecido sendo cancelado nas redes sociais. Enquanto as participações, 81,5% nunca participaram de um cancelamento, sendo as pessoas ativas no cancelamento apenas 18,5%. Com essa pesquisa, podemos concluir que a maioria das pessoas é contra o movimento e nunca participou de um cancelamento, mas também a maioria já presenciou, direto ou indiretamente, um cancelamento.
Existem formas menos agressivas de sinalizar ao outro que alguma fala ou atitude que ele teve não agradou. Uma conversa franca é a melhor opção, mas é importante prestar atenção na maneira como se dirigir ao outro, sem apontar dedos ou julgar suas atitudes. Além disso, precisamos dar espaço para as pessoas amadurecerem. Crescer demanda tempo e espaço. É preciso aprender a perdoar os erros das pessoas, porque nós também erramos. O perdão é uma ferramenta de amor próprio. À medida que a esvaziamos espaços em nossas mentes, liberando rancor, mágoa, ressentimento, emoções negativas e desgastes, cedemos espaço ao amor, à empatia e ao perdão.